Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar sobre novelas. Eu vou falar sobre uma coisa que acontece com uma certa frequência nas novelas, que é o velho recurso do quem matou. Eu não vou listar aqui quais são as melhores, nem nada disso. Eu vou falar sobre três novelas da Record. Eu não vou colocar a novela da Globo, eu vou explicar por quê. Geralmente, gente, esse recurso do quem matou, o mistério todo, ele é uma coisa ali para ganhar audiência, para enrolar um pouquinho com a história, para prolongar um pouco as coisas. Mas assim, gente, principalmente nas novelas da Globo, eu acho que a solução do quem matou é uma coisa muito simples, que não traz nada muito surpreendente. Geralmente o quem matou na maioria das vezes é o vilão. Eu acho que isso poderia ser trabalhado de uma outra maneira, poderia ser um personagem mais surpreendente. Por isso que eu não coloquei novela da Globo, por isso que eu vou falar de três novelas da Record, que eu acho que fez isso de uma maneira um pouquinho mais diferente. Eu acho que ficou mais legal. Mas antes de falar quais foram as três novelas que eu escolhi para falar hoje, se inscreve aqui no canal e deixa o like de vocês, porque isso é muito importante para mim. Bom, gente, eu vou começar falando de uma novela que eu acho que acabou trollando todo mundo e rolou bastante gente, que é Vidas em Jogo. Quem não lembra ali a trama de Vidas em Jogo, é a trama ali do bolão dos amigos ali, que eles dividiram o dinheiro e eles só poderiam pegar o resto do dinheiro quando eles cumprissem certas missões ali, e quem não conseguisse cumprir o dinheiro ia ficar para outra pessoa. Então passou toda a novela ali eles tentando cumprir com esses objetivos e eles sempre sendo atrapalhados ali pela Regina, a vilã da novela, e pelo Kleber, porque a Regina tinha os seus próprios objetivos ali, né? Porque ela queria que a filha dela, Patrícia, se casasse com Francisco e queria que ele fosse o único ganhador desse bolão. Então ela tava sempre atrapalhando, tava sempre causando algum problema para as outras pessoas do bolão, para impedir que eles concluíssem ali os objetivos deles. E no meio disso tudo surgiu um assassino ali, um palhaço assassino, e ninguém sabia quem era. Isso se arrastou até o último capítulo, e quando a gente chegou ali no último capítulo, a gente foi enganado, a gente foi trollado, porque não tinha assassino nenhum. Na verdade, tudo foi um plano do Adalberto, porque ele queria proteger ali o pessoal do bolão, meio que planejou esse assassino para que as pessoas ficassem em um lugar seguro, elas desaparecessem e ficassem seguras até o prazo de um ano, que era esse o prazo que as pessoas tinham para completar esses objetivos. Então, depois de um ano, eles estariam seguros e a Regina não poderia fazer mais nada contra eles. E isso pegou todo mundo de surpresa, porque tava todo mundo esperando por um assassino, por um culpado, inclusive eu. Mas, apesar de querer um assassino, eu confesso que foi bem original esse final da novela de não ter um assassino. E é isso que eu falo sobre o desfecho das novelas da Globo com relação a quem matou, porque vocês podem prestar atenção. Paixone, Avenida Brasil, Paraíso Tropical, Celebridade, todas essas novelas entregaram o quem matou na mão do vilão. Então acho que isso não é muito original, não é muito diferente. É basicamente o que a gente já tá esperando, afinal de contas, a maioria das novelas o vilão se ferra no final. Então eu acho que jogar um assassinato na mão de um vilão é simples demais, é fácil demais. Eu gosto quando tem esses finais bem diferentes, com personagens que a gente não estava esperando, com situações que a gente não estava esperando. Voltando a falar das novelas da Record, tem um sério problema, gente, porque essas novelas da Record, elas são muito boas, mas assim, gente, é um sério problema, porque quando elas são reprisadas, por ter assim uma temática um pouco pesada e própria para o horário, essas novelas acabam sendo cortadas demais, mutiladas demais, e quando elas são reprisadas à tarde, acaba sendo um problema, porque a gente acaba perdendo muito da novela. Então eu acho assim que poderia passar um horário da noite, principalmente durante esse período da pandemia que a gente passou agora. Poderia ter passado principalmente essa novela que eu vou falar agora, porque essa novela nunca passou
nunca foi reprisada pela Record. Eu tô falando de Poder Paralelo, que é uma novela que também tem esse recurso do Quem Matou, que na verdade é um recurso que vai desde o começo da novela até o final. Mas eu acho que a novela poderia ter sido sim reprisada, mesmo tendo um assunto assim meio pesado. Poderia ter passado no horário da noite, no momento em que eles tiveram que paralisar todas as gravações deles. Eles poderiam ter colocado o Poder Paralelo no horário da noite, não teria nenhum problema, não precisaria ser tão cortada. Porque assim, gente, na época em que passou o Poder Paralelo, a novela foi muito prejudicada pela própria Record, porque a novela praticamente teve que competir ali com a Fazenda. Tinha dias em que não passava a novela para dar prioridade para a Fazenda. A novela acabava mudando muito de horário, passava muito tarde. A gente viu muitas coisas acontecendo, a gente viu o desenvolvimento ali do vilão, do Bruno. A gente vê toda a guerra ali entre o Bruno e o Tony, e é muito tenso. Eu gosto muito do Bruno, pra mim ele é um vilão muito interessante, aquele vilão que te faz sentir raiva, que te faz sentir pena, que te faz sentir um monte de coisa diferente. E eu gosto do Tony, porque o Tony ele não é aquele mocinho bobinho, idiota, que não é muito interessante. Na verdade, o Tony é aquele tipo de mocinho que você desconfia muito dele, que você não tem muita certeza se ele realmente é um mocinho. Então é muito interessante. A gente tem também o triângulo amoroso ali envolvendo a Lídia, o Tony e a Fernanda, que eu confesso que eu gosto muito da Lídia, eu não gostava muito da Fernanda, então eu gostava muito do relacionamento do Tony com a Lídia, e eu me irritava muito com a Fernanda. Eu acho que ela era muito chata, muito intrometida ali. Ela sabia que a Lídia estava envolvida ali com o Tony, e ela estava sempre se metendo entre os dois. Tudo aquilo ali era muito incômodo, porque o Tony também não se decidia muito bem sobre com quem ele queria ficar. Ele amava as duas e ele basicamente queria ficar com as duas. Então a gente acompanha tudo isso ali com toda aquela trama da máfia ali também. E no último capítulo a gente descobre quem é que mandou matar a família do Tony lá no primeiro capítulo e que matou outros personagens durante a novela. A gente descobre que é o Paulo Garcia, que é um grande amigo ali do Tony, que é uma pessoa bem próxima dele. Eu gostei bastante desse Quem Matou, por isso, porque não era um vilão, não era uma pessoa que a gente sabia que a gente tinha que desconfiar, que tava na cara. Porque assim, seria muito fácil pegar e jogar essa trama de Quem Matou em cima do Bruno, porque ele seria o personagem perfeito pra ser o vilão, pra ser o responsável por essa morte. Mas não, eles resolveram jogar esse mistério em cima de um personagem totalmente inocente ali, que a gente só começou a desconfiar ali no final, ali nos últimos capítulos. E pra quem quiser ver um pouquinho do casal do Tony e da Lídia, é só procurar aí pelo YouTube, que tem vários vídeos dos dois juntos. E a terceira novela que teve também o mistério de quem matou é Chamas da Vida. Chamas da Vida foi outra novela que teve esse mistério, que se arrastou até o final e que teve um final surpreendente, que eu confesso que eu não imaginava quem seria o incendiário. Bom, vou falar um pouquinho dos casais da novela, porque eu tenho um comentário sobre um final alternativo da novela que eu vou falar um pouquinho mais lá na frente. A gente tem dois casais ali, a gente tem o Pedro e a Carolina, e o Tomás e a Ivonete. A Ivonete namorava com o Pedro e o Tomás namorava com a Carolina. Em um determinado momento, a Carolina se interessa pelo Pedro e a Ivonete e o Tomás, eles ficam ali como os vilões da história. Em um determinado ponto da história, Tomás e Ivonete se interessam um pelo outro e eles viram ali um casal. Eles saem dessa posição de vilões da história e viram ali um casal ali que eu confesso que eu gostava bastante. Eu gostava mais do Tomás e da Ivonete do que do Pedro e da Carolina, que eu achava meio sem graça. Casal protagonista geralmente não tem muita graça, mas eu gostava bastante do Tomás e da Ivonete. A vilã da trama era a Vilma ali, que planejava uns incêndios e em um determinado ponto alguém rouba ali as placas da Fênix dela e começa a causar esses incêndios e colocar ali na conta da Vilma. E a gente vai até o final da novela sem saber quem é esse incendiário. E lá no final a gente descobre que é o Léo e a empregada da Vilma ali, que eu não vou lembrar o nome agora. Eles são irmãos e o pai deles
foi vítima ali da Vilma, e eles fizeram isso para poder se vingar dela. Isso no primeiro final que foi apresentado pra gente. Só que a novela foi reprisada e nessa reprise eles mudaram esse final e é sobre isso que eu queria falar. Porque nesse final alternativo eles alteraram o assassino, eles colocaram o Tomás como assassino. E assim, gente, eu vi esse final alternativo faz pouco tempo. E eu vejo muita gente comentando que faz total sentido o Tomás ser o assassino, o Tomás ser a Fênix. Porque assim, gente, não faz sentido. Pra mim não faz sentido. Eu sei que tem toda uma história ali justificando Tomás ser esse assassino, mas pra mim, na minha cabeça, faz muito mais sentido ser o Léo, porque colocar o Tomás ali como vilão, eu acho que estraga um pouco a história dele com a Ivonete, que eu confesso que eu gostava bastante. Assim, gente, é complicado pegar e colocar um vilão ali que matou metade do elenco tendo um final feliz. É difícil. Eu sei que o Léo não foi julgado pelos crimes que ele cometeu. Eu sei que pro Léo também passou em branco, ninguém prendeu ele, não aconteceu nada com ele. Mas eu acho que com o Tomás isso acaba sendo mais complicado. Eu gosto dessa ideia de que o Léo é a Fênix, de que o Léo é esse incendiário, porque ele é aquele personagem que tá ali no canto, que a gente não sabe muito sobre ele. Se eles não se aprofundassem muito na história do Léo, ia passar despercebido, gente. Não ia ter nenhum motivo pro Léo ser um incendiário. E é isso que é muito bom, pegar um personagem que tá ali meio afastado da história principal, pegar e dar uma motivação, fazer um vilão ali se revelar durante a trama. Que foi também o que aconteceu ali em Vidas em Jogo com a Rita, que a Rita era uma mocinha aparentemente, e no decorrer da história a gente descobre que ela também é uma vilã. Não é à toa que essas duas tramas, que tanto Vidas em Jogo como Chamas da Vida são da mesma autora. Eu acho que a única diferença é que em Vidas em Jogo não foi dado pra Rita esse destaque de ser a assassina, de ser responsável pelas mortes. Mas sinceramente eu acho que teria feito bastante sentido se eles quisessem dar realmente um assassino, um responsável pelos atentados, pelas mortes. Eu acho que a Rita seria perfeito, gente. Esse vídeo foi pra falar sobre esse recurso que as novelas usam de colocar o quem matou ali pra agitar um pouco a trama. Eu escolhi só essas três porque acho que foram as mais diferentes. Mas vocês podem colocar aqui nos comentários quais outras novelas que vocês acham que teve uma solução do quem matou mais interessante, mais legal, mais diferente. Deixa aqui nos comentários. É isso, gente. Pra quem não for inscrito, se inscreve. Deixa o like de vocês aqui. Não esquece de compartilhar esse vídeo nas redes sociais de vocês. Até o próximo vídeo.